Para o vídeo de hoje, eu decidi falar a respeito de Ressurreição de Machado de Assis. Ressurreição é um livro que foi publicado pelo Machado em 1872, quando ele tinha 30 e poucos anos. É um livro da primeira fase do escritor, a chamada fase romântica, num período em que vários outros livros românticos eram publicados no Brasil. O meu interesse por esse livro surgiu de várias formas. A primeira vez que eu ouvi falar dele de uma forma mais pormenorizada foi lendo este estudo aqui da Ellen Caldwell, chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Esse é um estudo extremamente famoso de uma pesquisadora estrangeira que lá na sua época, meados do século XX, ajudou a fazer com que os leitores vissem a Capitu de Dom Casmurro com outros olhos. Até então, a traição de Capitu não era um tema muito debatido, meio que se dava por certo que ela havia traído. Foi justamente a Ellen Caldwell que parou e disse: opa, não é bem assim. Será que o Bentinho é um narrador confiável? E aí ela fez todo esse estudo. E esse estudo, ele vai se debruçar sobre Dom Casmurro, mas sob uma perspectiva muito única, que é a da comparação entre Dom Casmurro e o Otelo de Shakespeare, a grande peça do dramaturgo inglês. Porque Otelo de Shakespeare é uma inspiração muito nítida para tudo o que acontece em Dom Casmurro. E onde entra a Ressurreição nisso tudo? Ressurreição é um livro que prefigura muitos dos temas que depois vão surgir no Dom Casmurro, um livro da segunda fase, a fase realista e madura do Machado de Assis. Nesse primeiro livro do Machado, já está em germe muito do que vai ser Dom Casmurro. Então é muito interessante ler Ressurreição para depois ler Dom Casmurro e entender um pouco da evolução do Machado de Assis. Outro ponto, outra leitura que me levou à Ressurreição foi a leitura de uma novela do Machado de Assis chamada Casa Velha. Essa é uma novela que surgiu um pouco mais tarde, já ali por volta da segunda fase do Machado de Assis, mas ela tem características da primeira fase. E justamente por conta do estudo que eu fiz a respeito dessa novela, eu entrei em contato com o debate da crítica acerca do momento em que ela foi escrita. Ela foi publicada mais tarde, mas há estudiosos que cogitam que ela tenha sido escrita na primeira fase por conter elementos românticos. E aí existe um preconceito dos estudiosos, segundo o qual essa primeira fase do Machado seria inferior à segunda fase. Há até um certo consenso de que a segunda fase é a principal. Mas daí a dizer que é exatamente inferior e de pouca valia a primeira fase, vai uma distância muito grande. E existem muitos estudiosos que procuram ver no Machado da primeira fase muito da grandeza do Machado da segunda fase, procurando mostrar assim que não é exatamente uma cisão, mas uma evolução gradual, que o Machado já existe por inteiro desde o começo. Então foi com essa curiosidade de enxergar Otelo e de enxergar o grande Machado já nessa primeira obra que eu cheguei à Ressurreição. Portanto, neste vídeo eu pretendo falar sobre o enredo da obra, a fim de que você possa saber um pouquinho mais do que trata ela, sem dar spoilers, eu acho que nem é necessário neste caso. Depois eu vou fazer as associações entre Ressurreição e o Otelo de Shakespeare e o Dom Casmurro do próprio Machado de Assis. O que há de semelhança e o que há de diferença. E por fim eu vou tentar mostrar para vocês o quanto do Machado maduro, já está aqui em Ressurreição e o que seriam os pontos que destoam da obra madura e tornam essa obra, por exemplo, inferior a Dom Casmurro. O momento do vídeo em que eu vou falar sobre cada um desses assuntos vai estar marcado aqui na descrição. Para você que está assistindo a este vídeo agora e para você que está assistindo a este vídeo no futuro, eu deixo a você um convite. Lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, o Clube de Leitura do canal, nós leremos agora, em setembro de 2024, o livro Dom Casmurro do Machado de Assis.
E nós leremos justamente com a ótica de O Otelo brasileiro, em comparação, portanto, com o Otelo. E isto porque nós teremos lido já a essa altura o Otelo do próprio Shakespeare. Esse é um projeto de leitura comparada que procura fazer com que a gente leia esse clássico da literatura brasileira com outros olhos. O clube funciona da seguinte forma: você adere a ele através da plataforma do Apoia-se e no começo de outubro, no domingo, às 17 horas, nós temos um encontro marcado, um encontro virtual pelo Google Meet para discutir essa leitura. Quem acessa o clube também tem acesso a vídeos exclusivos. Por exemplo, o vídeo feito para Casa Velha, o vídeo que será feito para Otelo, que sairá em breve, a gravação do encontro em que nós debateremos Otelo, que será agora no dia 8 de setembro, e por fim, a gravação do vídeo exclusivo que eu farei sobre Dom Casmurro. Quem também não consegue participar do encontro online, depois tem acesso à gravação. Deixa você o convite, seja para participar dos encontros ao vivo, seja para depois aderir ao clube e ter acesso a esses vídeos exclusivos, a esse conteúdo tão precioso. Todas as informações estão aqui embaixo. Em Ressurreição, do Machado de Assis, nós temos basicamente a história de amor entre o Félix e a Lívia. O Félix, ele é um jovem médico muito bem estabelecido na sociedade, mas ele é bem estabelecido não tanto pelo fato de que ele é médico, mas sim porque a determinada altura da sua vida ele se tornou um herdeiro. Com isso, ele agora nem precisa mais clinicar, não precisa mais se preocupar com o trabalho. É uma espécie de bom vivant, alguém que vive muito tranquilamente, pode por isso se dedicar a outros afazeres. Um dos grandes afazeres aos quais o Félix se dedica é ao amor, aos relacionamentos, às paqueras, aos flirts. Do outro lado, nós temos a Lívia. A Lívia é uma jovem muito bonita, mais ou menos ali do mesmo círculo social do Félix, não há uma disparidade muito grande, que é, no entanto, viúva. Ela se tornou viúva muito cedo e ela já tem um filho ali dos seus 4, 5 anos. A Lívia, por sua vez, é irmã do Viana. O Viana é uma espécie de tipo curioso que está muito próximo do Félix. Poderíamos dizer que é seu amigo, mas a verdade é que o Félix gosta dele, tolera a sua presença, mas não lhe devota grande atenção. Então é alguém que ele tem próximo sem ser íntimo demais. Mas o Viana, por seu lado, tem o Félix em altíssima estima e procura sempre cultivar essa amizade. Por conta de uma visita que o Viana faz ao Félix, ele sugere que essa irmã, que o Félix nem tinha tanto contato, afinal ela morava longe, tinha passado uma temporada em Minas, que essa irmã tinha voltado e desejava reencontrá-lo, porque nas poucas vezes em que eles se encontraram, o Félix deixara nela uma forte impressão. O Félix recebe essa notícia um pouco desconfiado, meio que percebendo que o Viana tentava forçar uma aproximação entre ambos. Afinal de contas, não poderia ele ter causado tanta impressão na moça se o encontro deles no passado foi tão fortuito. Ele mesmo mal se lembrava dela. Mas a verdade é que ele fica com essa pulga atrás da orelha, com essa insinuação ali pendente, e quando de fato encontra a Lívia, se interessa por ela. E ele percebe que a Lívia também se interessa por ele, e ali nasce o começo de uma paixão que depois vai se desenvolvendo até chegar a várias consequências. O livro é, sobretudo, um livro sobre o desenvolvimento desse amor. É um livro romântico, com as características do período, é uma história de amor, é, sobretudo, uma história de amor. Mas, sendo Machado de Assis quem é, temos aqui um estudo psicológico muito importante, porque nós temos, na verdade, um estudo de caracteres diferentes em contraste, em associação, de modo que a gente pode comparar um ao outro e perceber como eles interagem entre si. Nós temos, por um lado, o Félix. O Félix é alguém extremamente desconfiado. Ele pensa demais. Ele se propõe a estar atento a tudo o que acontece, às mais mínimas expressões faciais, aos gestos, aos atos falhos,
a tudo o que os outros fazem, e em tudo ele procura fazer uma leitura. Ele é alguém extremamente controlador e que, justamente por estar super atento, começa a se fazer perguntas para as quais ele não encontra respostas. E com isso ele vive em permanente dúvida, em permanente desconfiança, e esse ceticismo geral que permeia o seu modo de se relacionar com o mundo acaba por atrapalhar várias das suas relações, sobretudo as relações amorosas. Ele é também alguém que, desde o princípio, se declara alguém não propenso aos relacionamentos duradouros. Ele acredita que um relacionamento, um flerte de 6 meses, um semestre é o suficiente. Fora isso, a coisa já começa a degringolar. Então, quando ele começa esse relacionamento com a Lívia, a gente já sabe que pode não dar certo, porque ele é alguém, a princípio, descrente no amor e extremamente cético. Por outro lado, nós temos a figura da Lívia. A Lívia é um personagem com certa densidade, é uma mulher com o pé no chão, é uma mulher sensível, muito inteligente, mas ela não é assim obcecada pelas coisas e preocupada em controlar tudo, todos os elementos do mundo, como o Félix é. Portanto, ela é menos propensa a devaneios, a ideias fora do lugar. Ela é sensível, ela se abala, ela chora, ela está atenta, mas, digamos assim, na justa medida, o suficiente para você se conduzir na sociedade com destreza, mas não o suficiente para ser alguém tão obcecado e às raias do indevido como o Félix é. Então nós vamos vendo o contraste, a interação entre ambos. E é um constante vai e vem. Vocês já imaginam sendo o Félix quem é? Esse amor se desenvolvendo aos trancos e barrancos, pois o tempo todo ele vai encontrando obstáculos, que são obstáculos mais inventados na sua cabeça do que qualquer outra coisa, para que esse amor de fato aconteça. Ele vai tendo desconfianças da lisura, da honestidade da Lívia. E nós vamos acompanhando tudo isso. Obviamente, existem também outras personagens e personagens que gostam dos membros desse casal. Nós temos, por exemplo, a Raquel, que é uma jovem do convívio ali de todos eles, que se mostra a determinada altura apaixonada pelo Félix. O modo como a Raquel vai lidar com essa paixão e com a paixão concomitante da Lívia é muito interessante de se acompanhar. Nós temos também o Luiz Batista. O Luiz Batista é alguém que é casado, mas que tem um casamento infeliz e por isso se devota à corte da Lívia. Isso também vai causar toda uma série de incidentes dentro da narrativa. Mesmo quem não leu o Otelo de Shakespeare sabe que o Otelo é uma história de ciúmes. Nós temos um casal, o Otelo e a Desdémona. O Otelo é o superior hierárquico do Iago, e o Iago vai explorando as fragilidades do Otelo, vai explorando as suas inseguranças, o seu caráter ciumento e desconfiado, até o ponto dele estragar a relação do Otelo com a Desdémona, sendo que a Desdémona o tempo todo era inocente das acusações que lhe eram feitas ou sugeridas do Iago para o Otelo. Aqui em Ressurreição, além de uma referência direta ao Otelo de Shakespeare, tem um determinado momento em que isso é dito expressamente, nós temos sim um personagem que vai fazer insinuações e criar situações para que o Félix desconfie da lisura do comportamento da Lívia. Nesse sentido, há uma grande semelhança com Otelo, e no sentido também de se tratar aqui de um ciúme, de uma desconfiança que contaminam uma relação que de outro modo seria saudável. Mas eu acredito que as semelhanças terminam por aqui, porque essa pessoa que desempenharia o papel de Iago em Ressurreição não é tão decisiva, a meu ver, para os desenvolvimentos da narrativa. Muito mais do que o que essa pessoa faz,
nós temos aqui as consequências do modo de ser do Félix. É o Félix, sobretudo, que tem essa natureza desconfiada, esse tipo de pensamento circular e doentio, essa desconfiança generalizada. Então, é sobre essa natureza que pré-existia a qualquer tentativa de manipulá-la que nós vamos tratar aqui no livro. Então, eu acho que nesse sentido é uma diferença de Otelo, porque esse Iago é menos decisivo. Nós temos também, obviamente, semelhanças com Dom Casmurro, afinal de contas, o Bentinho é alguém que desconfia da lisura do comportamento da Capitu, assim como o Félix. E aí eu acho, e aí entra a história do porquê este é um livro superior à Ressurreição, que em Dom Casmurro nós temos mais espaço para entender um pouco dessa natureza do Bentinho e de como a sua desconfiança, se Capitu traiu ele com o Escobar, de como ela nasce. A gente tem mais campo para perceber ambiguidades e para ter dúvidas sobre o comportamento de um e de outro. Afinal de contas, Dom Casmurro é um livro que meio que abrange bons pedaços da vida do Bentinho e da Capitu. É um livro meio até que de vida inteira. Ao passo que Ressurreição vai tratar de um ano ali, alguns meses na vida desses personagens. A gente não tem tanto acesso ao que veio antes, nem ao que virá depois. É um episódio da vida deles que é contado. Ao passo que em Dom Casmurro é quase que uma vida inteira. E nessa vida inteira, obviamente, o escritor tem muito mais chances de nos mostrar a natureza dos personagens, de criar em nós dúvidas, de criar um cenário mais rico em que alguns elementos que não seriam diretamente associados à trama principal depois se revelam sugestivos de muitos dos caminhos que os personagens tomaram. Acho que por isso Dom Casmurro é um livro superior. Mas a verdade é que Ressurreição é um livro que para em pé e não é apenas uma curiosidade de quem gosta do Machado mais maduro. Aqui é impressionante como o Machado já tem a firmeza de estilo que ele terá depois. Óbvio, esse estilo vai evoluir, mas aqui já é nítido que se trata de Machado. É um livro que, diríamos assim, tem uma estrutura convencional de romance romântico, mas já é polvilhado de achados geniais, de achados verbais, de análises da psicologia humana, sobretudo. Aqui, então, o Machado genial já está em germe e já começa a dar os seus primeiros passos. A prosa é muito limpa, muito segura. Existe aquele expediente em que o narrador se dirige ao leitor. Todo mundo que já leu Machado sabe que esse é um expediente que marca o seu estilo, ele já se faz presente aqui, inclusive há alguns diálogos desse narrador com o leitor que são muito interessantes. O estudo psicológico, o estudo da alma humana, esse já está aqui por completo, afinal de contas é sobretudo sobre um estudo psicológico que trata este livro, o estudo do Félix, principalmente, dessa alma ciumenta e desconfiada. Existe também já uma atenção do Machado para a organização da sociedade, para o compadrio, para a associação entre os mais pobres e os mais ricos em busca de vantagens, marcas também que vão ser visíveis na sua literatura posterior, e há principalmente, como eu já disse, esses achados verbais, esses achados de percepção fina que são inigualáveis. Eu acredito que a melhor forma de vocês perceberem como isso acontece no livro é citando um pequeno trecho. E, portanto, eu remeto vocês aqui nessa edição da Martin Claret à página 62. Quando o Machado está explicando a respeito do insucesso do casamento do Luiz Batista, que é aquele pretendente da Lívia, ele fala assim a respeito da esposa do Luiz Batista, portanto, a respeito dessa esposa que vive agora em decepção. Mas a mulher dele, amigo leitor, era uma moça relativamente feliz. Estava mais que resignada, estava acostumada à indiferença do marido. Dera-lhe a providência essa grande virtude de se afazer aos males da vida. Clara havia buscado a felicidade conjugal com a ânsia de um coração que tinha fome e sede de amor. Não logrou o que sonhara. Pedira um rei,
e deram-lhe um cepo. Aceitou o cepo e não pediu mais. Todavia, o cepo não o fora tanto antes do casamento. Paixão não a teve nunca pela noiva. Teve sim um sentimento todo pessoal, mistura de sensualidade e fatuidade, espécie de entusiasmo passageiro, que os primeiros raios da lua de mel abrandaram até apagá-lo de todo. A natureza readquiriu os seus aspectos normais. A pobre Clarinha, que havia ideado um paraíso no casamento, viu desfazer-se em fumo a sua quimera e aceitou passivamente a realidade que lhe deram, sem esperanças, é certo, mas também sem remorsos. Faltava-lhe, e ainda bem que lhe faltava, aquela curiosidade funesta com que o anfíbio clássico, desenganado do cepo, entrou a pedir um rei novo e veio a ter uma serpente que o engoliu. A virtude salvou-a da queda e da vergonha. Lastimava-se talvez no refúgio do seu coração, mas não fez imprecações ao destino. E como nem tinha força de aborrecer, a paz doméstica nunca fora alterada. Ambos podiam dizer-se criaturas felizes. Vejam só se não é de uma genialidade esse trecho. Como o Machado de Assis consegue perceber a estrutura sutil de funcionamento de certos casamentos infelizes, de como eles acontecem na vida, de como é esse momento anterior ao casamento, as esperanças que ali existem, mas esperanças já dessemelhantes entre os cônjuges, depois como essa decepção se dá e como a alma da mulher que se conforma, como é essa alma conformista. Ao mesmo tempo, ele já se vale de algumas metáforas, ele faz referência ao paraíso bíblico, ele faz referência muito sutil, mas faz à serpente, e com tudo isso ele faz um grande comentário que extrapola os limites desse livro e é uma forma da gente também ver outros casamentos infelizes que estão ao nosso redor. Enfim, Ressurreição é um livro valioso, vale a pena ser lido independentemente, em associação a Dom Casmurro e em associação ao Otelo de Shakespeare. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.